Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Olá amigos e amigas da comunidade brasileira, tudo bem? Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da sua audiência. E agora tem início mais uma edição do programa Portugal Sua Gente. Vamos assistir. Eu vou confessar uma coisa, eu quando cheguei a Santos e comecei a ver as ruas e conforme íamos andando com o carro, eu disse assim, bom, eu estou em Portugal. Mas depois, quando entrei aqui neste edifício que é um monumento, é realmente um monumento português, eu então tive a certeza absoluta que estava em Portugal. E as nossas comunidades são isso mesmo, é nós estarmos em Portugal. É um edifício belíssimo, de uma arquitetura manuelina que é muito vulgar em Portugal, e eu queria aqui saudar quem está à frente desta instituição, o Duarte, e na pessoa dele todos os outros que estão na diretoria, porque realmente é um trabalho fantástico ter este edifício, ter esta beleza arquitetónica e poder, aos meus olhos, que até estou um pouco emocionado, sentir Portugal, sentir que estou em Portugal, e isso é realmente o melhor que pode acontecer a alguém que vem visitar Santos e ver este magnífico património. É uma grande emoção, uma grande honra estar aqui novamente, um ano depois, não é? Na nossa campanha, com esta recepção sempre maravilhosa do nosso querido Duarte Alves, que é um autêntico embaixador da nossa cultura portuguesa em Santos, uma comunidade tão grande portuguesa e tão acolhedora. É uma honra para mim estar aqui outra vez. Estava aqui 6 camadas de tinta. 6? Foram 6 básicos. Pois. E agora descobriram o original. Eu não sei se estava a ajudar, mas é. Nosso vice-presidente. Como é? Olá, como é? Tudo bem? Tudo bem? Eu chamo-me Vítor Silva, sou cabeça de lista pelo Círculo Fora da Europa para a Assembleia da República Portuguesa. Eu sou um sócio e um diretor financeiro de uma empresa em Toronto, que temos muitos portugueses a trabalhar lá, uma empresa de referência, e aceitei ser candidato por achar que era preciso que um imigrante pudesse levar para Portugal aquilo que os imigrantes sentem e precisam fora de Portugal. E, portanto, isso é a minha melhor apresentação, mais do que dizer o que faço, o que sou formado, é dizer que sou imigrante, e isso é a minha melhor qualidade para poder ser deputado na Assembleia da República. As principais demandas são, logo, ser um português igual a um português que mora em Portugal. Neste momento, tirar o cartão de cidadão, tirar um passaporte, requerer nacionalidade, é algo que demora muito tempo. Isto não pode continuar, não pode haver portugueses de primeira e portugueses de segunda. Todos temos de ser os mesmos portugueses. E depois também,
a nível cultural. Depois de eu chegar aqui a esta obra lindíssima, aqui ao Centro Português em Santos, e perceber que o governo português não comparticipa para a remodelação, a restauração deste edifício, então eu percebo, se ainda não tinha percebido, ainda percebi melhor, que alguma coisa está mal. E nós, os imigrantes, temos que mais e mais reivindicar os direitos para nós próprios, porque isto é um edifício português que está em Santos, mas que é a história portuguesa que está aqui. E o governo português não pode olhar para o lado e pensar que não tem que apoiar algo tão importante como aqui, por exemplo, este edifício. Eu sou imigrante, residente no Brasil, e acho que faz todo o sentido, não é? E para mim é uma honra integrar a lista encabeçada pelo Vítor Silva, um imigrante como eu. E a nossa lista este ano tem o diferencial de sermos todos imigrantes residentes na diáspora. Os 4, né? Os 2 eletivos e os 2 suplentes, somos todos imigrantes, então estamos mais perto daqueles que estão como nós, residentes nas comunidades. A principal questão é que nós imigrantes temos que ser tratados iguais aos cidadãos portugueses residentes em Portugal, não é? Porque nós somos portugueses iguais aos portugueses que residem em Portugal. Nós temos várias coisas que temos que melhorar, como a rede consular, como o apoio ao associativismo, como o incentivo aos jovens e mulheres que virem mais para as nossas associações, para que a nossa cultura portuguesa, as nossas tradições não se percam no tempo e consigamos estar mais próximos dos portugueses que residem fora. Estamos recebendo aqui os candidatos do PS, Vítor Silva e a doutora Ana Contreiras. Eu peço que venham aqui à frente, por favor. Quero frisar que essa casa é aberta a todos os candidatos que queiram vir aqui. Então, não existe privilégio para ninguém. Se vier alguém que venha aqui nesta casa, essa possibilidade é aberta e é recebida da mesma maneira que são os candidatos do PS. PSD, o futuro de Chega, qualquer um, que é recebida da mesma maneira, porque aqui nós somos uma casa partidária. Portanto, nós estamos aqui para falar sobre alguma coisa do mercado e ter alguma cidadania. Foi um resultado, por isso é que eu convidei os amigos mais próximos, que é um dia hoje muito grato. É um gosto enorme para mim poder estar aqui. Da minha parte, quando aqui entrei, aliás, foi como eu descrevo isto quase como um almoço. Quando entrei em Santos, as entradas, não é? Foram quase como eu estivesse a entrar numa cidade de Portugal, senti que estava a entrar numa qualquer cidade de Portugal. Depois, quando vi o edifício, deparei-me com o menu principal, o prato principal, um edifício de fazer inveja a muitos que há em Portugal, e vamos falar mais para o fim da minha intervenção do edifício. E depois de entrar nesta sala, é a sobremesa, é a cereja no topo do bolo, e eu queria agradecer, enquanto português, ao Eduardo e a toda a direção, o excelente trabalho que têm aqui feito nesta casa. Depois dizer-vos que há um motivo porque nós nos candidatamos à Assembleia da República. Pela primeira vez na história, um partido do arco da governação, ou seja, o PSD e o PS, apresenta um candidato que é imigrante como cabeça de lista. Tenho eu esse privilégio, mas eu só vou ficar na história se for eleito. Por isso preciso da ajuda de todos, que votem, que passem a palavra, porque agora, nos próximos dias, vão chegar umas cartas de Portugal, onde vão ter um panfleto, um boletim de voto, com os vários partidos. Não se diz a ninguém, mas eu quero apelar para que votem num símbolo que diz PS, e ao votarem no PS estão a votar em imigrantes. Nós somos os únicos que temos uma lista com 4 imigrantes. Eu próprio, que sou imigrante no Canadá,
A Ana, que é imigrante aqui no Brasil, em São Paulo. O Fernando Topa, que é imigrante na Venezuela, e a Maria Joana, que é imigrante no Canadá. Todos somos imigrantes. Isto foi um primeiro passo para que o nosso candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, o próximo primeiro-ministro de Portugal, quis dar um sinal e dizer que vamos dar valor às comunidades. Vamos deixar que as comunidades nos digam como é que se faz. E não vamos continuar a ser nós a dizer o que se faz nas comunidades, porque acho que todos estamos fartos que venha alguém de Lisboa, ou do Porto, ou de Viseu, ou de Braga, dizer como é que se faz a nós, que vivemos em São Paulo, em Santos ou no Rio de Janeiro. Não. Nós aqui é que sabemos as dificuldades que temos e o que precisamos de fazer. Eles lá em Portugal nem fazem ideia deste património. Não fazem. Nem valorizam. Porque pensam que as casas que estão fora de Portugal só fazem uns bailes onde se canta umas desgarradas e se toca um acordeão e se come uma sardinha e já está. Mas a cultura portuguesa é muito mais que isso. E os imigrantes são muito mais que isso. E nós somos portugueses exatamente igual como os portugueses que estão em Portugal no território. Nós não podemos continuar de maneira nenhuma a ser portugueses de segunda. E os que vivem no território nacional serem portugueses primeiro. Nós não podemos esperar mais por um passaporte que uma pessoa que vive em Lisboa ou no Porto. Nós não podemos esperar mais por uma nacionalidade do nosso filho ou da nossa esposa que uma pessoa que vive em Portugal continental nas ilhas. Nós não podemos esperar mais por uma legalização por ser português que o nosso filho quando é filho de pais portugueses. Isto tem que acabar. Isso vai acabar com a eleição dos deputados do Partido Socialista, porque o compromisso que nós temos é valorizar a imigração. Porque quando, no dia em que nós entramos na Assembleia da República, porque vamos entrar, quando der o primeiro passo, cada um de vocês vai entrar comigo lá, porque a nossa candidatura não é minha, não é da Ana, é de todos os imigrantes. E em cima disso, a nossa candidatura também não é contra ninguém. A nossa candidatura não é contra ninguém. Porque o PSD, ou o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, na maneira deles, eles escolheram os melhores candidatos. Eu não me esperem que ouvir falar mal de ninguém, que eu não falo. Porque a nossa candidatura não é contra ninguém. A nossa candidatura é a favor dos imigrantes, é a favor das comunidades, é pelas comunidades. E é por isso que nós nos candidatamos e é por isso que vamos ganhar as eleições no dia 18 de maio. Deixem-me só dizer em rodapé, muito rápido, porque também, naturalmente, como disse e bem, o Duarte hoje é uma segunda-feira, é um dia de trabalho, e quero agradecer penhoradamente estarem aqui, mas eu quero dizer uma coisa. Em dezembro, esta casa faz 130 anos. E eu quero me comprometer, até porque isto está a ser gravado, perante cada um de vocês, que eu estarei aqui nesse dia. E se formos governo, se não formos, não posso comprometer naturalmente, o governo português vai cumprir a sua obrigação de financiar esta remodelação espetacular que está a ser feita na casa aqui em Santos. Porque é a obrigação do governo português tomar conta do que é seu. E o que está aqui é património de Portugal. E o governo português tem que, de uma vez, perceber que o património que está fora de Portugal, mas este património que é português, tem que ser financiado pelo governo português. E vai ser, se nós formos governo. Isso me comprometo perante vocês. E o que vai mudar na governação também é que, neste momento, nós somos 2 deputados. 1 milhão de pessoas, 2 milhões com a Europa, tem 4 deputados. Isso não é nada. Nós temos que votar e, votando no Partido Socialista, vocês estão a demonstrar que querem candidatos da diáspora, querem candidatos imigrantes. É a diferença. E em Portugal vão perceber que esta grande população que vive fora de Portugal quer ser representada lá. Porque não é como algumas pessoas dizem, o que é que eu me interessa com Portugal? O que é que eu me interessa com Portugal? Esta casa, aqui dentro, está um pedacinho de Portugal. Esta casa
entra-se aqui e sente-se Portugal. Então o governo português tem que financiar. Cada um de nós, quando trata dos nossos documentos, tem a ver com Portugal. E também falando nesta casa, e há aqui dirigentes de outras casas, as casas de Portugal que estão espalhadas pelo mundo, as associações de caráter português, têm que ter uma comparticipação a sério do governo português. A comunicação social que leva aos portugueses que estão espalhados na diáspora o que se passa em Portugal e o que se passa na diáspora portuguesa tem que ser financiada pelo governo português. Portanto, há aqui uma grande mudança que tem que ser implementada. E eu comprometo-me perante vocês, e posso me comprometer porque tenho também a palavra de quem vai chefiar o governo português, o Pedro Nuno Santos, que nós vamos trabalhar para dar dignidade aos portugueses que estão fora e dentro de Portugal, porque na realidade todos somos portugueses. Muito obrigado. Agora encabeçada pelo Vítor Silva, um imigrante no Canadá, uma pessoa com uma vasta experiência política, e quero apelar a todos vós ao voto, que votem. É importantíssimo o direito ao voto, é um direito de todo cidadão, é um dever cívico, então que votem no vosso representante no Parlamento. Isso é importantíssimo. Os envelopes chegarão a partir da próxima semana, onde deverão colocar o xizinho, como o Vítor falou, no PS ou no vosso candidato de preferência, e colocar no correio porto, já está pago, tem que ser colocado até dia 16 de maio, para que no dia 18 elejam o vosso representante. Então esse ato cívico da votação é muito importante para que escolham o vosso representante e para nos dar uma maior participação na vida política portuguesa. Muito obrigada a todos. É isso, pessoal. Esta foi mais uma edição do programa Portugal é Só a Gente. Gostaria mais uma vez de agradecer o carinho da sua audiência. Você pode acompanhar nossa programação pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil.